Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É muito importante que compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares e não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos normalmente são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos em O Livro dos Espíritos a Marcha do Progresso, nas perguntas 779 a 785. Acompanharemos as reflexões do nosso querido irmão de ideal espírita Jorge Cerqueira, expositor, escritor espírita, integrante do Lar Fabiano de Cristo, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e da Funtarso, a Rádio Rio de Janeiro. Jorge Cerqueira, suas palavras iniciais. Para mim é uma satisfação voltar aqui no Lar de Tereza, né? Que é sempre uma saudade que a gente vai resolver hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, passemos às nossas páginas inicial. Por nossa vez, humanidades numerosas povoam os mundos siderais. Povoamos a escola terrestre. Espíritos marcham em gradação infinita nos campos da evolução. Apresentamos os resultados de nosso esforço na vida diária. Muitos corações são mais felizes que o nosso. Almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Há criaturas do passo inicial do progresso. Encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Hoje, o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil. Amanhã, provavelmente será nossa vez. A lei julga imparcialmente aqueles que costumamos julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos na integridade indefectível. André Luiz, contido no livro Estude Viva, o capítulo 15. Essa mensagem é do Espírito André Luiz e o médium é Valdo Vieira, e editora Federação Espírita Brasileira. Passamos então à nossa prece inicial. Unamos nossos pensamentos para que possamos entrar nessa egrégora distante, envolvendo os virtuais que estejam necessitados da prece, preparando para que o nosso irmão possa também entrar em sintonia com o seu tema e fluir bem. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, ao iniciarmos mais uma exposição, através desse meio de comunicação, buscamos o teu concurso espiritual, dos teus mensageiros, os nossos irmãos maiores da espiritualidade, a fim de estarmos num clima favorável da transmissão e da recepção. Permita, pois, que, de acordo com as nossas necessidades e nossos interesses, possamos assimilar o conteúdo da exposição do nosso Jorge Cerqueira. Envolva o Senhor, para que ele tenha fluência e possa realmente entrar em comunicação conosco através da nossa sintonia, da nossa atenção, porque o carinho dele já é uma certeza ao preparar essa exposição. Permita, pois, que em teu nome, com a tua permissão, possamos dar início a mais uma exposição virtual do Lar de Teresa. Que assim seja. Jorge Cerqueira estará falando a nós exatamente como já dissemos, o tema pertinente ao Livro dos Espíritos. São as perguntas 779 a 785 do Livro dos Espíritos, com o tema A Marcha do Progresso. Jorge Cerqueira, a palavra é sua. Nós hoje vamos falar sobre a marcha do progresso, que são questões de O Livro dos Espíritos, como o João disse agora. Mas antes, nós gostaríamos de colocar alguns conceitos, porque quando falamos de progresso, falamos de evolução. E é preciso que a gente entenda o que a doutrina espírita nos fala dessa evolução
a que todos nós estamos sujeitos. Então, nós vamos começar falando de algumas coisas ligadas à doutrina espírita, que tem a ver com o progresso, portanto, tem a ver com a evolução, e depois nós nos dedicaremos às questões propriamente ditas, que são o alvo da nossa apresentação de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala de progresso, duas palavras surgem. Uma é uma palavra de revolução e a outra é uma palavra de evolução. Então, eu diria que todo progresso ele é a composição de revoluções que geram saltos na nossa realidade, gerando o que nós consideramos como evoluções. Nós vamos mostrar uma figurinha didática, mas que nos permite entender bastante sobre isso que nós estamos falando. Então, quando eu falo de progresso, eu falo das revoluções e da evolução da humanidade, porque a evolução da humanidade ela se faz como consequência das revoluções que são constantes surgindo na vida dos homens e dos povos. Então, volta e meia, coisas novas surgem e nós dizemos que são paradigmas, modelos novos que vão surgindo na humanidade. Então, surgem novos paradigmas, novas ideias, novos conceitos, né? Novas tecnologias. Elas vão surgindo e vão encontrando as antigas, havendo um confronto entre o novo que surge e o antigo, né? Gerando determinadas reações para esse tipo de coisas novas que surgem. Nós conhecemos pessoas que não gostam de coisas novas. Dizem que não, que preferem ficar na antiga, que aquilo que era bom, mas a evolução ela vai acontecer, porque esses paradigmas, esses modelos, eles vão surgindo na vida não só das pessoas, como também das comunidades, dos povos, né, que usam, na realidade, as novas ideias. Surgindo esses novos paradigmas são divulgados, vão surgindo, e a gente vai ter que começar a aprender a lidar com essas coisas novas, e com o tempo a gente vai colocando isso na nossa vida diária, né? Surgindo como uma necessidade nova que faz com que a gente esqueça o que se passou, né? Essa divulgação gera, obviamente, um conflito, principalmente naqueles cuja vida inteira foi baseada num tipo de ideia e agora alguém coloca uma ideia diferente, como se essa ideia diferente é que valesse a partir de agora, porque ela supera aquilo que existia. Então, esse conflito é natural. Todas as coisas novas que surgem geram conflitos na comunidade, geram conflitos nas criaturas que usam esse conceito, ou usam essa tecnologia, ou usam aquilo que diz respeito às novidades. Esse conflito, obviamente, gera luta e gera adesão e, ao longo do tempo, a disseminação desse novo paradigma que vai tomando conta da nossa vida atual, fazendo com que a gente deixe de lado aquilo que já passou. Agora, o novo que surge, ele também vai estar sujeito a desvios naturais, porque a própria condição humana gera esses desvios em cima daquilo que hoje é novo. Mas nós vamos desviando e vamos questionando mesmo aquilo que hoje é considerado como novo, não é? E a partir daí existe uma insatisfação naqueles usuários
das novas ideias, das novas tecnologias, dos novos conceitos, das novas religiões, das novas visões, né? Essa insatisfação com essa nova situação, porque a gente começa a considerar que ela era boa, mas ela não é tão boa como parecia, porque outras coisas já estão surgindo que fazem com que aquilo que foi novo comece a deixar de ser novo e comece a ser questionado pelo aparecimento de novas ideias e de novos conceitos. Bom, isso faz com que nós voltemos àquela apresentaçãozinha inicial, onde a gente diz assim: surgem novos paradigmas. Então, essa insatisfação vai fazer com que surjam novos paradigmas e esse ciclo ele fica girando constantemente. E esse girar que faz a modificação das ideias, dos conceitos, das tecnologias, daquilo que a humanidade usa, é o que a gente chama de uma revolução. Então, nós vivemos de revoluções e revoluções, pelas mudanças dos conceitos e dos novos paradigmas que são assumidos e depois são substituídos por outras mais atualizadas, por outras melhores do ponto de vista da necessidade humana. Então, esse progresso ele se dá por mudanças continuadas que a humanidade passa. Se nós olharmos para o século passado, que não está tão longe aí, né, a gente vai ver o que a gente usava, o que a gente fazia e o que a gente faz hoje. Um exemplo é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma apresentação usando um recurso de computador, né, que até pouco tempo, na época, por exemplo, que eu trabalhava como consultor, eu fazia apresentações com projetor, que a gente projetava e a gente falava, aquilo era fixo, não dava para nós nem a condição que a gente tem hoje de fazer uma coisinha de cada vez para que aquele que esteja prestando atenção consiga acompanhar a ideia. Vejam só, isso não tem muito tempo. E aquilo que a gente usava, que era perfeito, hoje não existe mais. Né? Nós hoje trabalhamos com uma, uma internet que nos ajuda e com sistemas de computação que nos permitem fazer, por exemplo, esse tipo de apresentação que nós estamos fazendo aqui. Então, houve uma revolução e outras estão surgindo. Né? Eu vejo meu neto trabalhar na internet aqui direto e eu não consigo fazer mais nada que eu sabia fazer. E ele domina aquilo com a maior facilidade. Então, existem revoluções continuamente. Então, a gente pode tentar colocar assim, que esse progresso ele vem através das revoluções, mas olha o que acontece com a humanidade. Vejam, eu tenho revoluções, não é? São ciclos, são ciclos. E a cada ciclo a gente cresce um pouco, a gente progride, não é? A gente melhora as coisas que a gente tinha, porque as novas sempre substituem as antigas. E a gente diz assim, de revolução em revolução, eis que surge a evolução. Então, quando a gente fala de progresso, a gente fala dessas duas coisas. E isso, do ponto de vista humano, né? Nós, como seres humanos, com necessidades próprias, vivendo em sociedade, nós também trazemos os nossos conceitos próprios, os nossos pensamentos, sofrendo revoluções, os nossos desejos, sofrendo revoluções. Não é? E essas revoluções é que vão fazendo com que a gente evolua, melhorando continuamente o que existe hoje. Né? Então, para nós, então, progresso será uma composição muito simples. Vamos fazer revoluções por mudanças de paradigmas, de modelos, não é? E
nesse andar de coisas novas, nós vamos evoluindo. Não é? Nós mesmos, do tempo antigo, lá atrás, né, começamos a trabalhar no Espiritismo, a entender o Espiritismo, a estudar o Espiritismo, que fez com que nós mudássemos totalmente a nossa visão de vida e aquilo tudo que nós acreditávamos do ponto de vista religioso, né, dos nossos sentimentos ligados a Deus, ligados à nossa cultura. Então, o Espiritismo, para mim, pelo menos, foi uma mudança de paradigma. Agora, é uma mudança de paradigma que se mantém aí, né, há algum tempo, né, que veio lá do século XIX, nós já estamos aqui no século XXI, né, e o Espiritismo está aí na luta. O que a gente tem usado são novas tecnologias que nos permitem divulgar melhor tudo aquilo que a gente acredita. Então, a gente pode dizer assim: as revoluções ou mudanças dos paradigmas vigentes, por mais que possam ser novamente questionadas, sempre deixam um grau de evolução na percepção da verdade. O progresso humano é consequência natural dessa evolução. Então, é isso que nós vamos falar. Quando a gente fala na marcha do progresso, nós vamos falar da marcha dessas revoluções que geram a nossa própria evolução. Eu acho que isso ficou claro, né? Espero que todos tenham compreendido o raciocínio. Eu vou colocar aqui também algumas coisas ligadas ao conceito do espiritismo, né? A base do espiritismo. Quando a gente fala no espiritismo, tem três coisas que são importantes, né? A primeira delas é a existência de Deus, né? A segunda delas é a alma, né? É o espírito encarnado, é a alma. Então, nós passamos a viver aqui nesse mundo de provas e expiações. E a terceira delas é o progresso e a evolução contínua através do que nós acabamos de dizer. Quando nós falamos em Deus, é, nós falamos da alma, porque nós somos os filhos de Deus, encarnados aqui nesse mundo de provas e expiações. E essa alma, obviamente, caminha, evolui constantemente. Deus, para nós, nos dá uma lei. Toda a nossa vida é baseada nessa lei. Todo o nosso crescimento é baseado nessa lei. E tem uma coisa interessante que a gente diz assim: não existem privilégios na lei de Deus. Muitas vezes a gente reza, pede, e a gente quer ser privilegiado porque nós somos filhos de Deus, mas nós temos a humanidade inteira como filha de Deus, né? Não existem privilégios nessa lei de Deus. Todos nós estamos sujeitos a essa lei natural, que nós podemos substituir pela lei de justiça, amor e caridade, que é o que nos é cobrado do nosso Pai, que é desejado pelo nosso Pai, que está dentro de nós, de cada um de nós. Então, essa lei natural é que rege o nosso crescimento, né? E a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado. Esse espírito encarnado, ele tem livre-arbítrio, ou seja, pode escolher a sua vida, escolha o seu caminho, escolha aquilo que te diz melhor para a sua vida, né? Use o seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele fica sujeito a uma lei de causa e efeito. Tudo que ocorre na vida da gente é consequência de uma causa, né? E essa causa, que gera a lei de ação e reação, é que faz com que tudo ocorra na vida de cada um de nós. Então, esse livre-arbítrio, escolhemos, estamos sujeitos ao efeito daquilo
que nós escolhemos, dos caminhos que nós escolhemos. Essa causa e efeito, né, leva a que a gente venha a viver provas e que venha estar sujeito a expiações, quando não passamos nessas provas que nós escolhemos com o nosso livre-arbítrio. Então, estamos num mundo em que nos sujeitamos a provas e somos obrigados a passar pelas expiações, consequência das nossas escolhas pela lei de causa e efeito. E aí a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente progride, não é? Porque erramos, vivemos novas experiências, já tentamos corrigir as coisas que nós não sabíamos, tentamos incorporar as coisas que nós não sabíamos, tentamos incorporar novas visões e novas necessidades na nossa vida, e esse aprendizado leva ao progresso e à evolução. Esse progresso e a evolução vai nos transformando num homem de bem, que é o grande objetivo do nosso Pai Celestial, né? Que sejamos homens de bem com pureza no coração. Bem-aventurados os puros de espírito, porque eles verão a Deus. Para mim, essa é a base do Espiritismo, é isso que o Espiritismo nos ensina, né? E isso é um paradigma difícil de ser mudado, porque essas leis, tanto a lei natural quanto as leis de causa e efeito, a lei de ação e reação, que é aplicada inclusive nas ciências, elas são praticamente imutáveis, né? Não dá para tentar mudar. É isso que acontece. Podemos mudar várias coisas na nossa vida, a nossa postura, o nosso entendimento, o nosso aprendizado, mas essas leis são imutáveis. Fui buscar lá no livro da Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal. Ela fala muito do progresso da ciência e da moral. Quando a gente fala moral, nós estamos falando no cumprimento da lei de Deus, da lei natural. Quando nós estamos alinhados com a lei de Deus, com a lei natural, nós estamos dentro da moral. Quando nós falhamos nesse alinhamento com a lei natural, nós estamos trazendo problemas, né? Nós estamos falhando nas nossas escolhas. Então, o nosso progresso moral é aquele que faz com que a gente se alinhe cada vez mais com a lei de Deus, não é? Que é diferente de um progresso físico, de um progresso intelectual, de um progresso tecnológico, que é fruto de um progresso intelectual, porque o fato de sermos inteligentes ou intelectualmente sabedores de muitas ciências não nos torna um ser moral, porque o ser moral nos obriga a nos alinhar à lei de Deus. E a Joana fala algumas coisas que eu vou passar para vocês aqui, sem me estender muito, mas que levam a gente a pensar como é esse progresso moral, o que nos é pedido pela lei natural. Então, Joana diz assim: os avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. A evolução moral não acompanha a evolução da ciência. Tá descolada. Não é? A evolução moral é muito lenta em comparação com a evolução científica ou a evolução intelectual. Né? A gente vê a ciência aí mostrando coisas que nós nunca pensamos ser possível. Hoje a gente tem sondas sendo largadas no universo, mostrando a amplitude desse universo, que
tempos atrás e séculos atrás, era conhecido como um céu fixo de estrelas. Não é? Hoje a gente passa a questionar que universo é esse, de que ele se compõe. Não é? E, mesmo que a nossa ciência evolua com muita rapidez, as nossas máquinas elas evoluem com muita rapidez, né? A nossa escolha de alinhamento com a lei natural ainda é lenta. E muitas vezes nós não damos muita pelota para essa história de amor, caridade, não é? A gente não liga muito, cada um cuida de si e esquece do outro. Então, existe assim uma diferença muito grande entre os avanços da ciência e da tecnologia com a evolução moral de cada um de nós. Persiste ainda um distanciamento entre a discussão, a gente discute uma porção de conceitos, não, porque a gente precisa ter isso, precisa ser melhor, etc. Né? A reflexão sobre aquilo que a gente discute, a compreensão de quais os valores que são essenciais a uma sociedade mais justa e a prática efetiva daquilo que nós estamos discutindo, refletindo e tentando compreender. Transformar aquilo que a gente fala naquilo que a gente faz, para que aquilo realmente seja interiorizada como valores dentro do nosso espírito. E quando a gente fala de valores, a gente fala de virtudes. Embora já sejam discutidos, por exemplo, temas como responsabilidade social, sustentabilidade, bem-estar social, preservação ambiental, respeito aos direitos humanos, cidadania, inclusão social, isso tudo é discutido. A gente discute, 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 mas ainda pode observar a incidência de trabalho escravo, do uso de trabalho infantil, de um alto grau de discriminação na relação entre os homens, discriminação de raça, de religião, de gênero, de orientação sexual, de classe social, de idade e outras coisas. E vivemos num mundo belicoso, onde a guerra se mantém desde que o homem surgiu aqui nesse planeta. A gente vive sempre no meio de guerras, né? De discórdias de pensamentos. Qualquer diferença de pensamentos entre determinados povos geram discussões e geram guerras entre os homens, apesar da nossa tecnologia crescer com tanta rapidez. Ceifam-se vidas nas ruas, em guerras não declaradas, com a mesma tranquilidade que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena de morte. Né? Então, a gente pega o nosso irmão, ele falhou, então mata ele. E a lei permite nesses povos. E são nações civilizadas, que ainda têm pena de morte. Discute-se o direito e a legalização do aborto como se fosse uma ação plenamente justificável. Como assim? Acabar com uma vida humana que está surgindo. O monstro da guerra continua dominando o planeta sob justificativas infundadas que ocultam interesses perversos e escusos. Interesses de grupos de pessoas. São pessoas poderosas porque têm recursos. Eles dispõem de recursos que são valorizados na sociedade e usam essas coisas, transformando os seus desejos em discussões e em guerras. A tecnologia proporciona o conforto aos que podem pagar pelo seu uso, mas grande parcela da humanidade sobrevive em estado de miséria, abaixo da linha da pobreza, sem acesso à educação,
a saúde e a cidadania. Que mundo é esse? Mas a vida, apesar de tudo isso, ela atua em toda parte. E o ser humano vive no corpo ou fora dele, né? Cantando o júbilo de sua imortalidade. Somos imortais, né? Nosso espírito, que é a nossa essência, é eterno. Somos imortais. Apesar de tudo em que a gente faz quando encarnados aqui, nesse mundo de provas e expiações, e mesmo nos grupos que já estão desencarnados, que no plano espiritual também se desviam da lei natural. As conquistas do ser se dão em processo contínuo, na medida em que ele avança, ilumina o espírito. Então, esse progresso, ele também é natural, ele é contínuo na vida da gente. Né? Na medida em que ele vai avançando, ele vai iluminando o seu espírito. É assim, como se fosse uma construção inacabada, interminável, né? Mas que ela é cada vez mais portadora de beleza e harmonia com a criação. Ou seja, crescemos e nos ajustamos à vontade de Deus ao longo da nossa evolução. Em cada ciclo de experiências, de sofrimentos ou de dor, lições são aprendidas e valores espirituais são incorporados nessa construção, ajudando-o a perceber a verdade e a vencer a si próprio, facultando-lhe a condição de conhecer a si mesmo. Conheça-te a si mesmo. Então, aqui estão as revoluções na nossa vida, em cada encarnação, em cada período, e a nossa evolução em direção ao Pai. Como um guia de luz, o Espiritismo, que nós consideramos o Consolador prometido, permite a seus sinceros adeptos as forças necessárias para a sua transformação moral, ou seja, para alinhamento com a lei de Deus, com a lei natural, ajudando a domar suas más inclinações, heranças e seus estágios primitivos. Bem, depois dessa análise aí das palavras da Joana, né, e de outras considerações que foram acopladas aí ao pensamento da Joana, nós vamos falar diretamente às questões de O Livro dos Espíritos, que nos mostra esse caminhar do progresso, essa marcha do progresso. E esse termo marcha do progresso é importante porque quando a gente marcha, a gente anda. E quando a gente anda, a gente se movimenta de um ponto para um ponto melhor, ou para um ponto desejado. Então, o progresso marcha, querendo ou não querendo. Não só o progresso intelectual, o progresso tecnológico, mas também o progresso moral, que é mais lento, mas que persiste na evolução do homem, porque ninguém é ignorante ao longo de todas as suas existências. Nós já vivemos muitas vezes, já sofremos muitas vezes, já aprendemos muitas coisas e ainda temos muitas coisas a domar as nossas más inclinações. Precisamos aprender a vencer a nós próprios nos nossos erros e nas nossas escolhas. E então vamos trabalhar um pouquinho nas questões que o João disse para nós, né? E são questões do Livro dos Espíritos que está na Lei do Progresso, nos capítulos que tratam da Lei do Progresso. A questão 779
diz assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Ou seja, o homem ele vai fazendo aquilo por ele mesmo, ou ele precisa que alguém ensine a ele aquele tipo de coisa? É essa a pergunta. Quer dizer, eu não tenho capacidade de fazer nada por mim mesmo. Eu tenho que alguém me ensine, que alguém pegue a minha mão e me mostre aquilo ali. Então, é essa a questão que está colocada aqui. A resposta dos espíritos diz assim: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Ou seja, cada um de nós cresce por si próprio. Mas nem todos progridem simultaneamente e no mesmo, da mesma forma, do mesmo jeito. Dá-se, então, que os mais adiantados, aí sim, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, existe o ensinamento, sim, mas o desenvolvimento é um desenvolvimento natural. A questão 780 é a seguinte: o progresso moral, que é o alinhamento à lei natural, acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer, eu me torno mais inteligente, então hoje eu sou muito melhor, né? Vou chegar ao céu, não é isso? Eu já sou mais inteligente, já domino uma série de coisas, intelectualmente, já domino tecnologias, desenvolvo tecnologias. Então, meu progresso moral vem como consequência disso? Tem a ver com outro. A questão é que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. É porque também o uso de determinados paradigmas novos fazem com que a gente compreenda melhor a nossa natureza e moralmente nós já vamos exigindo determinadas condutas que nós nunca fomos capazes de seguir. Então, o progresso intelectual torna mais compreensível o bem e o mal. Isso é bom, isso é ruim. Isso é o bem, isso é o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. Então, uma coisa tem que vir com a outra, mas não necessariamente. A velocidade com que um acontece não é a velocidade com que o outro se faz. Os povos, assim como os indivíduos, só passo a passo atingem o progresso moral. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode acontecer que se sirvam de inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E eu conversava com um amigo meu e dizia: a gente vai falar sobre essas questões aí do livro dos Espíritos. Aí estava pensando, não, o Santos Dumont ele desenvolveu o avião com um determinado propósito. A gente viaja de avião hoje para um lado, para o outro, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente viaja, a gente vê aí esses foguetões que a gente tem aí, esses aviões que passam da velocidade da luz, soltando projéteis sobre as cidades, etc., nas guerras. Então, uma coisa que foi desenvolvida com o objetivo de fazer o bem, de dar conforto, de permitir ao homem se mover nas alturas, é usado com outros fins. Não é? Então, onde não há moral,
o uso daquilo que foi desenvolvido intelectualmente não necessariamente traz o bem. E a nossa busca tem que ser a busca do bem, o alinhamento com a lei natural. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Ou seja, agora para, nada mais vai progredir. Não é? Quando a gente viu aquelas revoluções e evoluções, o que a gente responderia aqui? Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então, se eu fosse responder, eu dizer, oh, eu acho que paralisar não, mas dá uma meia trava aí, assim, fazer com que ela ande mais lentamente, talvez, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não tem o homem esse poder de paralisar a marcha do progresso. Mas, às vezes, ele cria problemas, se embaraça todo com essa marcha que está aí, não é? E aí, os seguintes comentários são colocados depois da resposta. Aqueles que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade volte para trás são pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Então, o homem não consegue deter o progresso. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, mas nunca anulada por leis humanas. Quando estas ações se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com, com os que se esforçam por mantê-las. Né? Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. O que vale não é a lei dos homens, o que vale é a lei de Deus. Na questão 782, diz assim: não há homens que, de boa fé, obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo. Quer dizer, ele está pensando que vai favorecer o progresso, mas acaba atrapalhando. Porque, do ponto de vista em que se colocam, o vem onde ele não existe. Ele acha que aquilo que ele está fazendo é um progresso, mas na realidade não é. Não é? Ele não percebe. Não tem homens que, apesar da boa fé, fazem esse tipo de coisa. Quer dizer, acham que estão fazendo bem, mas não estão fazendo o bem. A resposta dos espíritos: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Ou seja, tem umas pedrinhas no caminho, mas a viatura passa por cima, continua avançando apesar dos pesares. Não é? Na questão 783, está colocado assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Quer dizer, ela é contínua, o progresso ele é contínuo, mas é sempre uma marcha lenta, ou isso pode ser acelerado? Segue sempre essa marcha lenta? Porque se a gente disse que a tecnologia anda rápido e a moral não acompanha, nós temos uma marcha lenta, né, em relação a outras coisas que a gente consegue fazer com mais velocidade. A resposta dos espíritos:
há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa como devera, Deus o sujeita a tempos e tempos, ou seja, periodicamente, a um abalo físico ou moral que o transforma. A própria guerra, né? Muitas vezes, ela modifica todo um povo. Quando a coisa começa a degringolar, como se diz, e tender, dar uma freada na evolução moral, Deus age, Deus age. Deus sujeita a gente de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que vai transformar o homem novamente e colocar ele novamente no trilho, para que essa marcha continue sendo, é, continue progredindo, continue havendo a evolução do ser humano, do espírito de nós todos. Na 784, bastante grande é a perversidade do homem. E isso é uma afirmativa que foi colocada na pergunta. É bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, do ponto de vista em que se colocam. O veem onde ele não existe. Assim, ou seja, eles estão vendo certo, quer dizer, isso que eles acham que existe, existe, essa questão de que estamos recuando, e o gozado é que na conversa entre nós, às vezes a gente diz, o mundo hoje não é como antigamente. Hoje não. Hoje a gente não é mais como era. A gente já foi muito melhor do que nós somos. Isso é falso. Isso é falso. A gente está vendo uma coisa que não existe. Nós hoje somos muito melhores do que nós fomos, não é? Muito, mas muito melhores. Ainda mais com a reencarnação, aí mesmo é que nós somos muito melhores ao longo do tempo, não é? Resposta. Quem pensa assim, né? Apesar do homem ser perverso, quem pensa que nós estamos recuando e que o que a gente tem hoje é pior do que o que era antes, está enganado. Esse que pensa assim, observa bem, deve observar bem o conjunto todo e vai ver que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Chega a um ponto que você não aguenta mais e você diz, temos que mudar esse tipo de coisa. Isso não nos serve mais, né? Nós temos que melhorar. Temos que gerar novos paradigmas, novas revoluções. A última questão. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Vamos ver. Quem está assistindo? Qual deve ser o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Esse é o nosso grande desafio. Como eu venço o meu orgulho e como eu venço o meu egoísmo? E, em função disso, como nós, como irmãos, como comunidade de Deus, nós temos que lutar para vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que aquela perversidade do homem não se faça. Não existam aqueles que muito têm e aqueles que nada têm. Aqueles que tudo podem, que parecem poder, e aqueles que nada podem, né? Então, a pergunta aqui é se
qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Mas aí eles estão se referindo ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre e com muita rapidez. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que se lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que durará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, né? Além daquilo que o gozo dos bens proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Mas para isso é preciso que a gente vença o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Para vencer isso, qual é o nosso modelo? Qual deve ser? A quem seguir? Não é? Tem uma música que o Roberto Carlos canta, né? É quando eu quero falar com Deus. Ele diz assim, quando eu quero falar com Deus, né? Às vezes me calo, assim, né? Depois ele diz que Deus nos mostra que a ele se chega seguindo Jesus. É uma música linda do Roberto Carlos e eu recomendo a vocês se não tem, baixa e escuta todos os dias. É uma verdadeira oração essa música. Esse é o nosso modelo. Eu vou colocar aqui 5 afirmativas que estão no Sermão do Monte, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5. O primeiro é: bem-aventurados os aflitos. Os aflitos serão consolados. O consolo dos aflitos faz com que eles passem a compreender, a entender a sua natureza, aquilo que eles são. Porque a aflição, muitas vezes, vem da ignorância que nós temos de nós mesmos. O outro diz assim: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Não é? O que foi prometido a esses brandos e pacíficos? Eles vão herdar a terra, vão cuidar dessa terra. Bem-aventurados os misericordiosos. O que eles vão receber? A misericórdia. Né? Se eu perdoo, serei perdoado. Né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenha perdoado aqueles que nos têm ofendido. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse sentido de pobres de espírito é a humildade. A humildade. Não é? Bem-aventurados os humildes. Não é? Porque eles terão o reino dos céus. Então, vencer o egoísmo, vencer o orgulho, né, significa colocar no nosso espírito a humildade. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Aí eu gosto de olhar essas passagens do Sermão do Monte, entre outras, mas essas 5, para mim, me mostram uma evolução. Evolução, a gente começa assim, por isso é que eu fiz essa escadinha. Isso é uma evolução. De revolução em revolução, vamos gerar a nossa evolução. Eu sou aflito,
e vou entender, portanto, eu vou adquirir compreensão, aí me torno mais brando, mais pacífico, não é? Eu pacifico o meu espírito, aí eu aprendo a ser misericordioso, a olhar o outro como a mim mesmo, aprendo a perdoar, não é? E com isso eu vou me tornando cada vez mais humilde e purificando o meu coração, o meu espírito. Isso aqui é um progresso que busca a perfeição moral. É a marcha do progresso. É a marcha do progresso espiritual. A última coisa que eu queria deixar com vocês, além da satisfação de estar aqui no Lar de Tereza, é desejar a vocês todos muita paz. Fiquem com Deus. Então, estamos aqui, assim, no deleite, nesse impacto da mensagem que o nosso querido irmão Jorge Cerqueira nos apresentou, rica de reflexões. Cerqueira, nossa gratidão mais uma vez. Que brilhante retorno às atividades expositivas lá, Tereza. Esperamos que essa seja a primeira de muitas outras. Os ouvintes também estarão aguardando umas próximas oportunidades. Então, agradecemos ao nosso irmão Cerqueira pela sua disponibilidade e pela brilhante exposição, rica de conteúdo para a nossa reflexão. Agradecemos também a todos os seguidores que permaneceram até este momento, podendo absorver o conteúdo dessa rica exposição. E queremos convidar a todos para estar conosco na nossa próxima segunda-feira, que aí estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema Motivos de Resignação. Vou fazer nossa prece final e com ela encerramos a nossa transmissão. Nesse instante, Senhor, em que estamos concluindo mais uma transmissão da mensagem da doutrina espírita inspirada nos teus ensinamentos, nos resta agradecermos por essa abençoada oportunidade de reflexões, onde pudemos repassar o objetivo da nossa existência, que é exatamente o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso autoaprimoramento. Também temos a consciência que as lutas nos trazem realmente dores e aflições. Mas nós não esquecemos as tuas sábias palavras e o seu convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Nesse instante, e que cada um dos que participaram dessa exposição, com atenção, buscando realmente alívio das dores, das aflições, um reabastecimento das suas energias, possa ter alcançado. E também lembramos que disseste-nos que a tua paz nos deixava. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou com o mundo a dar. Que essa paz emanada de ti possa nos envolver a todos até o nosso próximo encontro. Que assim seja.